Aleluia. Amém. Esse é o programa que nós todos Oyo eza programme obiso nyonso que vamos cumprir. oyo tokoyeba kokokisa. É por isso que quero colocar o alicerce esta manhã Yango nalingi natia fondation na tongo ya lelo a introduzir kointroduire e amanhã vamos voar. mpe lobi tokovole. Que Deus vos abençoe. Nzambe apambola bino. Amém. Amen. Eu estava a definir o que é a vez. Na banaye kodefinir turu eza nini. Já comecei, né? Na bandi mpe deja. No dicionário português, Na dictionnaire ya portugais falar a vez significa ocasião, balobi ete tour elakisi occasion ou torno, ou bien koblandisama. como chama torno? É o meu torno. Eza tour na É ngai. turno. Então cada um tem um torno dele. Motu na motu aza na tour na ye. A vez também significa tempo. Tango mpe elingi elakisa tan. Vez. Mbala Significa mpe tempo. elakisi tan. Significa época Elakisi époque. indeterminado. Époque indéterminée. Quando se fala de vez, Tango bazolobela tour, fala de tempo, bazolobela tan, ou pode ser a época indeterminada. ou bien époque indéterminée. Em outra palavra, é oportunidade. Na maloba mususu balobi eza opportunité. Quando falamos de quem será esta vez, estamos a falar de quem será este tempo, de quem será esta ocasião, de quem será esta oportunidade. Tango bazoloba o tour ya nani, bazoloba o tan ya nani, o époque ya nani, o occasion nani. Estamos juntos? Est-ce que tous elongo? Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Posso repetir ou já entrou? Para aquele que Nakoki está inscrito. kobandela ou bien déjà se koti. Podemos trocar de tema de quem será este tempo. Tokoki ko changer thème tolobi oyo tan ya nani, Pode ser de quem será esta ocasião. ou bien tokokoloba occasion oyo ya nani, De quem será este torno. ou bien tour oyo ya nani, De quem será ya nani, essa oportunidade. opportunité oyo. Mas na enciclopédia bíblica Mais na francesa, encyclopédie biblique ya portugais, na français, diz assim: balobi boye. a oportunidade é a vez. Opportunité Não, eza a vez significa, foi elakisi aleluia, mbala. mbala. Aleluia, linga. Amen. É movimento Eza mouvement circular circulaire que cumpre um corpo. oyo ezoko cumprir na nzoto moko boye ou bien un corps. É movimento circular. Eza mouvement circulaire. Mano, basta sua mão. Tá? Movimento o quê? Mouvement nini circulaire. Que cumpre Oyo ezokokisa um corpo. Que um corpo cumpre. ou un corps ezokokisa. Ok. Esses movimento circular. Ba onde bazobenga mouvement circulaire. Sama vez. Bazobenga ngo tour. Vez significa também circuito. Tour pe elakisi circuit. Circuito. Circuit. Vez significa Tour elakisi momento onde uma coisa se faz após uma outra. moment oyo eloko moko esalemaka après eloko mosusu. É um momento que uma coisa se faz ou acontece, Eza moment oyo eloko esalemaka depois uma outra coisa. nsima ya eloko mosusu.
Uma coisa acontece, depois outra vai acontecer. eloko mosusu esalami mpe nsima mosusu ekosalema lokola É isso que se chama a vez. yango bazobenga tour. Posso avançar? nakoki koavance Posso avançar? nakoki koavance. Esther é o nosso versículo de base. Esther eza verset na biso di base. Quero também, enquanto vou continuar, igreja me presta atenção. nalingi aussi longtemps nazocontinue église oprêter attention. Ninguém pode combater a Deus nem ameaçar a Deus. moto akoki kokombattre nzambe te ni Não, eu komenanse disse nzambe. ninguém. Mutu mutu moko te te. mutu moko te Que pode combater a Deus nem ameaçar a Deus. oyo akoki kokombattre nzambe ni komenanse nzambe. Se você não vem aqui por Deus, soki oye awa mpo na nzambe mas te é enviado do diabo, mais oza envoyé ya diable, nada você vai conseguir fazer aqui. eloko moko yo kokoka kosala awa te. Aqui tem um Deus. awa toza na nzambe. Essa obra não é de Kazinga, evre oyo eza ya kazinga te mas é a obra de Deus. mais eza evre ya nzambe. Eu não sabia que eu seria pregador. nga nayebaki te ete nga nakozala motei, Nunca sabia nayebaka yango ata te que eu serei neste lugar para pregar o ke Evangelho. nakozala esika oyo mpo na koteya Sou evangile. mandatado de Deus. naza mandate ya E nzambe. Deus que me enviou está comigo. nzambe oyo envoye nga aza elongo na ngai, Ninguém pode me vencer. moto akoki kolonga ngai te. amen. Por que estou chamando a atenção à igreja? Em particular os homens também da protocolo de segurança. mpo na nini nazobenda attention en particulier bato na sécurité na protocole. Quando eu estou pregando, não quero ver movimento na sala, ok? ntango nazoteya nalingi movement na salle te. Sexta-feira, aqui, em pleno culto, vendredi awa en pleine culte, apareceu uma senhora, não sei se veio, se não veio, não tem entender, sabe? mwana mwasi moko amonanaki Uma na ayaki senhora. mwasi moko Estava lá fora, azalaki na a libanda olhar. abandaki Eu não kotala, sabia o que estava a acontecer. nayebaki te nini bandaki Mas eu kosalema. fui conduzido pelo Espírito Santo de sair do meu gabinete cedo. Quase os irmãos que vieram me encontrar, já o pastor estava sentado ali. me nazalaki conduit na molimo mosanto kobima na biro na nga avant bato bazalaki avant bamonaki ngai. Logo, Après a minha filha Tantine estava lá. mwana na nga tantine azalaki ali na no porte, portão. A senhora lhe chama mwasi yango abengaki ye e perguntou: atuni o ye pastor que viajou está onde? paster oyo Já avoyagaki voltou? se azongi deja. E ela lhe pergunta: que pastor? ye atuni ye paster nini. Pastor que viajou? Aquele paster oyo avoyagaki awa não, aquele pastor foi alobi naquele paster país wana soki akendaki mboka nini nayebi te, enterrar a sua mãe. oyo akendaki kokunda mama na ye. E a minha filha disse: eu não sou pastor. Diz assim. mwana na nga alobi eza paster na biso ye mpe Depois azongisi wi. pega a menina com força na mão. nsima asimbi mwana na makasi na maboko, Começou a lhe mexer. Disse: abandi koningisa ye. avisa o teu pastor. alobi avertir paster na O bino. ano passado não lhe conseguimos. Este ano vamos lhe combater. année passée tokokaki ye te me année oyo tokokombatre ye. nous Ele- le sem feito. Estava a falar sério. abandaki koloba mpe azalaki serie. Disse-lhe: avisa alobi avertir ye que tem pessoas já dentro que não estão conseguindo. Meus irmãos estão dentro da igreja, mas não estão conseguindo sair. Eu quero entrar, não estou conseguindo entrar. alobi Mas ele naza avisa deja só. naza deja na bandeko na ngai bazali awa na kati ya eglize bazokoka kobima te, ngai mpe nalingi nakota me nazokoka kokota te, me avertir ye kaka. Ninguém pode combater a Deus. mutu akoki kokombatre nzambe te. Esse trabalho da libertação, salvar vida, não é brincadeira, é combate. mosala oyo ya délivrance kosauve bato eza jete. Mas já anunciei que esse ano é o ano do julgamento. me na annonce deja ke année oyo ezali année ya jugement. Aleluia. amen. Seja alguém da tua família, ata moto ya famille na seja yo, alguém do trabalho, ata moto na mosala, colega do serviço, kolege ya da mosala escola, ya ekole que quer te atacar este ano, oyo alingi atake oyo a année terra oyo, vai abrir a boca mabele kofongola e monoko vai lhe engolir. mpe ekomela ye. amen. Fala comigo, veremos. loba tokotala Então, por amor de Deus, na bolingo ya você nzambe. que está sentado, yo moto oza ya se vê kovanda alguém
soki omoni moto está fazendo qualquer coisa, lhe manda parar. azosala quelque chose tika loba na ye asiatika. Se você não é protocolo, não quero te ver atrás. Soki oza protocole te kotelema na nsima te. Cada um respeita onde que está sentado. Moto na moto a respecter esika oyo asa ya Muito kovanda. obrigado. Vocês entenderam, né? Bocomprendre malamu. Obrigado. Merci. Precisamos de orar. Toza na bosenga ya O kosambela. versículo de base, Esther, capítulo 2. Verset na biso de base eza Esther chapitre 2. Meu Deus. Nzambe na ngai. Timóteo. Tem que preparar alguém com essa francês, não me dá só. A minha Bíblia. Verso 2, 12 e verso 15. Verset 2, 12. Não, capítulo 2, Esther, Chapitre 2 Esther, verso 12 verset 12, e o verso 15. pena verset 15. Pode ler forte. Esther capítulo 2, versículo 12 e 15. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. O tratamento do beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mira. E no resto do ano, outros perfumes e produtos de beleza. Terminando o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. 15. Espera, forte. Uma coisa que não está lá com ela. Uma outra linguagem. Vai lá 15, depois vai voltar. Aquela outra Bíblia. 15. 15. Chegou a vez de Esther. Chegou o quê? A vez. vez de Esther. Pode- Tu A ya vez. Esther Será e que pode Kobi. tirar o nome de Esther? Coloca o teu nome. Est-ce mesmo. que bolongola Amen. kombo ya Esther Comprends. otie kombo na yo? Amém. Chegou a vez da Fute. Aham, Amém. para só ali. Agora abre aquela outra linguagem. Fala comigo, chegou a minha vez. Lobe longola nga tour na ngai ekoki. Durante esses 21 dias, Na 21 jours oyo, a vez de alguém vai chegar. tour ya motu ekokoma. Por amor de Deus, me Na preste bolingo atenção. ensemble, bo prêter attention. Chegou a vez de quem é? De Esther. Tour ya Esther ekomi. Chegou a vez de quem é? De Tour ya Gabriel. nani ekomi. Chegou a vez de Kazinga. Tour na ngai ekomi. Se não é tempo de dormir. Oyo eza ta ya kolala te. Olha no termo ele fala, a minha vez chegou. Tala moninga na yo loba ete tour na ngai ekoki. 12, começa o verso 12. 12. Chegando já a vez de cada moça. Ok, é isso que eu estava a precisar. Chegou ou chegaram a vez De de cada cada moça. moça. Tour ya chaque jeune fille ekomaki. Esther não era sozinha. Esther azalaki ye moko te. Você está comigo? Est-ce que oza elongo na ngai? Estamos no mundo de competição. Na monde ya compétition. Estamos no mundo do quê? Da corrida. Toza na monde ya course. Todas essas virgens Bavierge nyonso oyo eram virgens. bazalaki bavierge. São nacionais. Baza banational. Alguém está comigo? Amen. Todas elas precisavam de um só marido. Bango nyonso bazalaki na Por amor de Deus, não dorme. na bolingo Acorda na que está nzambe dormindo. kolala te oyo aza kolala lamusa ye. Cada moça Chaque jeune fille passava na vez dele. tour na dela, ye banda ekokoma até que chegou também a vez de Esther. kino tour ya Esther mpe Quero ekoma. dizer a alguém, nalingi naloba na mutu aquele que te precederam não é problema. oyo bakenda avant yo bakoma te. Amém. Fala no teu irmão, não é problema. eza na problème Se te. alguém adianta, por favor, prepara o micro. Estou falando soki coisa moto séria. akenda liboso eza nango problème te. Não fica complexado este ano. ozala complexe Não fica intimidado. baintimide yo mpe te. Alguém está me ouvindo? eske moto azoyoka ngai Não tem medo de ninguém. kobanga moto te Não fica complexado com ninguém. ozala mpe Amen. complexe Seja na escola, seja no trabalho. ata na Em mosala qualquer lugar onde que você está. esika nyonso oyo Não tem ozala medo das moças. kobanga bagene Não tem medo de diretores. Obanga diretor Não tem te. medo de licenciados. kobanga
dos doutores. ya O badoktere problema é a vez de alguém. probleme eza tour ya mutu Só que vou sangamento na cocata. senão me derem a minha eu vou parar Deixa eles cantar primeiro. tika bango Deixa eles avançar primeiro. tika bango avançar Mas quando vai chegar a tua vez, metango tour na yo alguma coisa vai acontecer. eloko moko ekosala Amen. Yes. Amen. Não quero ainda subir muito. nalingi nako expose ya mingi ti Quem pode dizer amém comigo? nani akoki koloba amen Olha, o teu não lhe fala. tala moninga na oloba Chegará a tua vez. tour na yo mpe kokoma Vai lá e lhe fala mesmo com toda raiva. loba na kanda nyonso Não, essa yo mão, mpe você não está kokoma. pesando. Vai lá e aponta dedo. lakisa ye Lhe mosala fala, fica calmo. loba zala Fica calme calma. zala calme Olha, Deus, mas lhe fala coragem. tala moninga na oloba na Não, você não está falando. ah osoloba te Aponta alguém lhe diz. lakisa moninga mosapi mpe Não loba se na ye. preocupa. komi mutungisa Ninguém te pode te intimidar. moto akoki Ninguém pode te humilhar. moto akoki Ninguém pode te baixar. moto akoki Por causa da kokitisa situação que você está toda passando. situation A solekana sua vez tour na yo está chegando. ezokoma A sua tour vez na yo está chegando. koma Tá vendo? Quem disse que você não vai casar? nani alobi ete yo Quem disse que você não vai avançar? nani alobi ete Fala comigo que é o problema de vezes. lobi eza problème ya tour É o problema do quê? eza problème ya nini ya tour Alguém está comigo? est ce que moto asa elongo na O que ngai devemos saber esta manhã? eloko esengela biso koyeba na Estamos tour no mundo de vezes. toza na monde ya batour Merci. Escreva isso. koma yango Fala no teu irmão, sabe disso. loba na moninga na yo yeba Não yango. esqueça isso. kobosana yango te Que estamos no mundo do quê? toza na monde ya batour De vezes. ya batour Fala comigo, estamos no mundo de vezes. lobe elongo na nga toza na mokili na monde ya O batour mundo das estações. ou bien monde ya bestation Os outros dizem, bamisusu baloba o mundo é vez. Qual diz? O mundo é a vez. mokili tour na tour Mokili tour na tour. Merci mama. Yango lingala lobi. Yango ngaba una lingala. Mokili tour na tour. o mundo é vezes por vezes quem Vez recebe por. hoje amanhã também o outro pode Ok. receber Fala comigo, o mundo é vez por por vez. vezes Não está falando. O mundo é. oyo bate mokili por tour na vez. tour Hoje é seu, lelo eza ya yo amanhã será lobi meu. mpe kozala ya mosusu Os lingalam dizem, balengala folo balobi o mundo é o queijo do cabrito. mokili ezali mbanga ya ntaba kesho Queijo. Fala comigo, é queijo. Já mbanga viu ya como o ntaba cabrito anda a masquirar? yo so mona ndenge ntaba atafunaka Depois, nsima asalaka nini azobomba alguém tá. Não, bomba não. Só que a Niki Mupanjou, na cima com Mupanjou. quando ele mastiga neste lado depois vai no outro lado Não trabalha com ninguém, não. o cabrito Aqui, come tá, assim tá. ele mastiga neste lado depois mastiga no outro Yango lado babenge yango mbanga ya ntaba. por isso que esse é chamado Ata o queixo kote do kuna cabrito bazotafuna kotope kala mingi te bokotafuna. se neste lado estão a mastigar é porque no outro lado também vão mastigar Na yebi teso nazote. eu não sei se estou a pregar Yebi sa voisin no batafu. diga ao teu vizinho que mastiguem Será que alguém está comigo? est-ce que motase elongo na ngai Alguém está comigo aqui? motase elongo na ngai O mundo é o queijo do cabrito. mokili mbanga ntaba Aleluia. amen Significa dizer, elakisi koloba quando você vê alguém que casou, ntango yo omoni moninga abali é a vez dele. eza tour na ye
Quando vê alguém que foi abençoado, ntango omoni moto apambolami é a vez dele. tour na ye Se você alguém tem filhos, soki omoni moto aza na bana é problema é a vez. eza problème na batu Significa dizer elakisi o que koloba acontece lá ontem, oyo aconteceu esalami lá. kuna lobi Amanhã lobi mosusu chegará a minha vez. tour na ngai mpe kokoma Aquele que casaram uma vez, baoyo babala mbala moko também a tua vez tour na yo de mpe ser exaltado, ya de ser kotombola abençoado, ya de kopambolama ser próspero. ya kozala A sua prospère. vez de tour vingar na yo ya vengeance vai acontecer. ekosalema amen Agora responda, de quem será esta vez? sikorépondre oyo tour ya nani Bata perto, quero ouvir alguém. beta tololo nalingi Essa vez é de quem é? tour oyo ya nani Oi. Esta vez é de quem é? oyo tour ya A nani vez de ser milionário. A vez de ser casado. A vez que os inimigos vão pedir perdão. benemi bakoseka Fala comigo, essa é a minha vez. lobe longo na ngai oyo tour na ngai Amen. Estou pregando esta manhã. eske nazoteya na ntongo ya Já lelo posso deixar aqui, né? nakoki kotika deja awa Diga ao teu irmão que tem problema, coragem. loba na moninga na ye aza na problème courage Hein? encourage Estamos no mundo de quê? toza na mokili ya É nini por isso. na yango Quando alguém vem dar testemunho, você tem que saltar, tem que dançar, porque a tua vez também vai acontecer. ntango moninga Yes. aleki liboso ye kopesa témoignage esengeli na yo obina osote po tour na yo mpe kokoma E quero avisar nalingi na avertir aqueles que já a vez dele já chegou. baoyo batour na bango se ekoka Não seja orgulhoso. kosala mpe orgueille te Não nos intimida nada. kobangisa na yo biso te Porque o que vai acontecer amanhã po oyo ekosalema lobi será grande que o tempo. ekozala monene Yes. Yes. Neste mundo, na mokili oyo estou falando mundo de vezes. nazolobela mokili ya batour Se fala de estações. bazolobela baestation A estação de mangas. eza baestation ya bamanga Saison. saison ya bamanga obrigado A estação de jinguba. eza na basaison ya banguba Esses dias manga tá batendo. mikolo oyo manga eza na top Olha a manga como que tá passando na rua. É. tala bamanga ndenge ezoleka na Em balabala todo canto é manga. Fala comigo, é a nyonso vez manga. dele. lobi eza tour na ye Parece jinguba, não vai aparecer. neti banguba ezomona na Parece suka. ntsafu, não vai vir. safu kutu eza te Mas daqui a pouco, me na ntango vai moke ver a manga tá desaparecer. okomona ete manga Vai ezolima aparecer outros frutos. bafui mosusu ekomonisama Deus estabeleceu que as coisas acontecem para vez. nzambe aétablir ete biloko makambo esalema na batu Se Deus abençoar nós todos aqui, de uma vez, soki nzambe apamboli biso nyonso mbala moko não vai dar certo. ekosimba te Tem que haver um buco a casar para que os outros organizar. esengeli ete mbuku abala po ete bamisusu mpe baorganize Agora, se nós todos vamos casar no mesmo dia, quem vai servir como? amen Quem vai ajudar os outros? Quem Soki vai biso organizar? nyonso tobali Quem vai biloko, dançar? nani akosuka, Quem vai nani cantar? akobala, Quem nani vai trabalhar no akoyemba, protocolo? nani Se akosala todos protocolo. casamos na mesma data, Soki biso no nyonso mesmo tobali na dia, dati moko mokolo é por moko isso Deus organizou. na yango nzambe Essa aqui vai organize. ser promovida cada vez. oyo akozala A vez do outro é amanhã. Vê tu O outro mosusu. será visitar o macho. mosusu akozala visite lobi Agora também você também. sikoyo yo mpe Quando é a minha vez, ntango eza tour na ngai não quero engarrafamento. nalingi embouteillage te Fala no teu irmão, na minha vez. loba na moninga na yo tour na ngai Eu não quero nalingi engarrafamento. embouteillage te Sai do meu caminho. longwa na nzela na ngai Deixa-me aproveitar. tika nga na profite
Não quero barreiras. nalingi babarrière Porque é a minha vez. po eza tour na Deixa-me aproveitar. Deixa-me gozar de vida. É a minha vez. Da forma que eu estou pregando, é a minha vez. Timóteo tem que me deixar. A mamãe Joana tem que deixar. A vossa vez vai chegar. Quando te parar o micro, você vai falar. Mas agora, Gabriel, é a minha vez. eza tour na ngai. Amém. Não tem nada de discussão. Diga ao teu vizinho, saia do caminho. Na minha vez, Na tour na ngai. não quero engarrafamento. Nalingi na ngambo. Não quero barreiras. Não quero fofocas. Não quero. Fala, é a minha vez. tour na ngai. Amém. Fala comigo, é a minha vez. Loba eza tour na ngai. Estou a orar esta manhã. Nazosambela na Só tongwa. na introdução de hoje. Kaka na introduction Que le. a vez de alguém chega mesmo agora. Tour ya moto koma kaka sikoyo. Amém. Timóteo. Obrigado, filho. Posso avançar? Est-ce que nakoki ko avancer? Posso avançar? Est-ce que nakoki ko avancer? Aleluia! Amém. Amém. Eu quero declarar Nalingi na déclarer. para os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, Pona bandeko baso ko acompanner biso para na redes internet. sociais, Na barrede social. que a vossa vez está chegando. Tour na bino peso como. A vez de prosperar. Tour ya ko A prosper. vez de avançar. Tour ya ko A avancer. vez de mudanças. Tour ya A changement. vez de receber a solução. Tour ya ko recevoir solution. Em Jesus' Na name. kombo na Yesu. Há coisas que vai acontecer Eza na biloko ekosalema. vez por vezes. Tour na tour. Posso avançar? Est-ce que nakoki ko avancer? Salmos 1, verso 3. Psaume 1, verset 3. Quem está recebendo uma benção aqui? Nani azozwa lipamboli? Meu Deus. Vai, Fode. Salmos capítulo 1, versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. A Bíblia começa no verso 1. Feliz o homem. Sobe ainda 1, para todo mundo entender melhor. Amém. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, Ué? nem se assenta na rocha dos escarnecedores. 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Pois será como a árvore plantada junto a Essa ribeiros de pessoa águas. Moto oyo. que não anda com os pagões, Oyo astal tambola kana que bapaye. não senta com eles, Oyo avanda kelongo na bangoti. mas que medita Me oyo aso méditer. a lei de Deus Loi ensemble. dia e noite. Nuit, jour pe nuit. Essa pessoa é comparável a uma árvore plantada ao ribeiro. Moto oyo aza De água. comparé. Na moto oyo nzete oyo ekundami pembeni ya mai. Ué, vai 3 foot. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Para. Ao qual dá fruto Oyo apesaka bafui a estação na ba estação. própria. Oyo elongo bani. Os brancos estão nos matar. Bamindele bazoboma biso. Deus colocou cada fruto tem que produzir na sua estação. Nzambe atie ete fruit na fruit e produire na station na yango. Mas esses comerciantes, Me ba commerçant oyo. os milionários, Ba millionnaire. querem que os frutos continuem manga na manga. manga. Balingi ba fruit banda ko continuer tango nyonso ba manga na ba manga.
É por isso eles fizeram os produtos deles que estão nos causando problemas. Yango bango basali ba produit na bango o ezo causer ba problème na pana biso. Para que toda hora a ananás continua. É por causa de negócio. Exaka pona ba faire. Mas Deus Mentambe estabeleceu cada fruto na sua estação. a établir Cada árvore tem a sua estação própria. Chaque année eza na saison na yango. Não, cada árvore. Chaque zete árvore. Deus sabe disso. Nzambe ayebi yango. É da mesma coisa que acontece no mundo espiritual. Eza ndenge moko esalemaka na monde spirituel. Para a bênção, cada um será abençoado na sua estação. Pona lipamboli moko na moko akozala béni na temps na ye. Cada um será curado na sua estação. Moto na moko akozala guéri na temps na ye. Estamos no mundo do quê? Toza na Diversos. monde ya nini? Amanhã vou explicar João capítulo 5. Escreve já. Na ko expliquer Jean chapitre 5. No livro de João capítulo 5, 1 até 9. Na livre de Jean chapitre 5, 1 tina 9. Ali nos conta a história Kuna bazobetela biso histoire de uma piscina ya piscine moko que se chama Piscina de Betsaida, oyo babande kobenga piscine ya Bethsaida, que tinha 5 portões. oyo ezalaki na 5 portails. Em cada portão, Mpe na chaque o portail, depósito, au dépôt, tinha lá um número de doenças. ezalaki kuna na nombre ya bata maladi. Cada um trazia o seu membro da família, lhe deixava a esperar quando a água será agitada. Moto na moto abande koya na ndeko na ye mpona kotika wana kozela ntango mai ekozala agite. Quando o anjo descer, Ntango ange abande kokita agitar as águas. abande koagite mai, A Bíblia diz quem descia primeiro, biblia elobi ete oyo abande kokita moto ya liboso, seja o que for o seu problema, ata problème na yo eza lolenge nini, estava curado. abande kozala guéri. O que estava acontecendo ali nessa piscina? Nini ebande kosalema na piscine wana, Fala comigo, é o problema de vez. lobi ezalaki problème ya batu. Não estão falando, vamos lá. Bozoloba te eza problème ya batu. Faz assim. Sala boye. Fala comigo, é circuito, Lobi eza circuit, é movimento eza mouvement de curas. ya guérison. Quando Jesus veio, Ntango Yesu ayaki, tinha ali alguém que bateu 38 anos, ezalaki na moto moko asalaki 38 ans, esperando a vez dele. kozela tour na ye. Que paciência. Patience ya ndenge nini oyo. Jesus chega e lhe perguntou: Yesu akomi mpe atuni ye, o que você quer que eu faça? olingi nasala na yo nini? Alguém está comigo? Eske moto aza elongo na ngai? Ele disse, Ye alobi, no lugar de responder, eu quero ser curado, na esika arépondre ete nalingi nazala guéri, começou a explicar a Jesus: abandi koexplike Yesu. eu aqui, mano, Ngai vraimen tuka yaya, não tem ninguém naza na ngai na mutu te para me ajudar. mpo asunga Quando ngai. a água é agitada, Ntango mai bazwi baningisi, seja que é a minha vez, ata eza tour na ngai, mas como eu não tenho ninguém me lokola naza na mutu te que pode me lançar, oyo akoki kobwaka ngai, o outro vai moto mosusu akoya liboso na ngai. omoni eza na bato bakenda turu ya bango te miyibi. Existem pessoas que foram na vez que não era deles. Yebisa voisin tokozongisa bango na nsima na 21 jours. Diga ao teu vizinho, vamos recuar neste Não, momento. bozoloba te na kote. Não estão a dizer. Yebisa voisin oyo akenda na turu na ngai. Diga ao teu vizinho, aquele que foi na minha vez. Não estão falando. Fala com Bozoloba todo te. quem foi, hein, na minha Você vez? que anda na tour na ngai. Era minha vez de casar. Era que tu Era era minha vale. vez. Ezala que tour na ngai. Yebisa nga yaleya okozonga yaleya. Diga, mana Maria, vais voltar. Eza na bato turu ezaka ya bango te. Existe pessoa que não era a vez deles. Como o chefe que estava lá é o tio dele.
lokola chef azalaki na sa noko na ye comme chef qui est là un membre de la famille ade lokola chef azalaki na sa membre ya famille akotisa ye na tour li fez entrar na fez na sambeli eworo na bato bazangi bato bakotinda na fez que não tem ninguém para lhes empurrar na 21 jours neste 21 dias nazoyela bato eu wana estou a vir para essas pessoas loba nanga papa tindika diga ngai pai empurra mim significa dizer elakisi koloba ninguém entra na sua vez se não tem ninguém para lhe empurrar. moto kokota na tour na onde soki eza na mutu ti atindika ye O Senhor reconheceu. mais c'est à reconnaître Diz eu não tenho ninguém. abinga na za nanga na mutu ti Quando a água é agitada, ntango mai eza agite o anjo pode descer, ange akoki kokita mas eu não tenho ninguém. me nga naza Há na muito de nós aqui. eza na bato ebele Não na tem ninguém biso no governo, Não não tem ninguém na administração, não tem ninguém na polícia, não tem ninguém no bairro, não tem ninguém para ajudar. aza na moto Esse asuki tipo de pessoa, lolenge ya Jesus vai aparecer yesu akomonisama durante esses 21 na dias. 21 jours oyo Mama Machanda, não está falando amém. Fala comigo, haverá polêmica. loba polémique ekozala Loba nanga na tour nanga polêmique ekosala. diga comigo na minha vez haverá Oui. polêmica sim Bango bakenda babeta masolo te. eles vão não contar uma Bakotaka história lisolo ebetama te. não contar Metango tour na ye beti. mas quando a festa Ekomi outra vez. Hoje é sábado. Ele está Oka te mandou levantar. Oh, nana, tinha Bongo que- nalala kandenge wana. e eu vou ficar somente assim Fala comigo, a minha vez será vez de polêmica. loba tour na ekozala tour ya bapolémique Vão fofocar, mas é tarde demais. bakosala songisongi mais eza Vão trop tard falar, mas é tarde. bakoloba mais eza trop tard Já fui visitado. naza deja fini Já sou abençoado. naza mopambo Já casei. bali Fofoqueiro é da vossa conta. basongisongi etali bino Fala comigo que é o problema de vezes. loba eza problème ya batour Agora, se a minha vez chegou, eu vou fazer o que mais? sikoyo soki tour nanga ekoki nasala nini Não sou mbeto. eu pego a cama e vou andar Namoni mai na nzoto teme. eu não vi água no Loba nanga copo yako kauka. mas eu estou seco Nzembo wana ya mama. Ya mana lo. Oyo namoni mai na nzoto teme. eu não vi água no corpo mas eu estou curada Oh, boye binzembo wana te bobo sana. Loboko na yo. ekamwisaka ngai ata na ntango apasi akotika ngai te nyonso nakosala Nyonso nakosala. alongisaka ngai po ye azali nzambe nzambe na bolingo loboko na yo ekambwisaka ngai na 21 jours. ata na ntango apasi akotika ngai te nyonso nakosala alongisaka ngai Nalingi parti po wana. ye azali nzambe nzambe na bolingo Haiye. ayoyoyo namoni loboko na Namoni yesu loboko na Yesu. loboko na nguya loboko oyekambwisaka oyekozaka atako metike okotaka te ayoyo ngai natatoli loboko na yo ayoyoyo ya masimokanana nanebwaka ngai naumedipedi na mpasi Namo Yesu ye. esimakaboboya na ngai namoyima inote na toto alobi natambola mpe nake na ya masimokanana Woyoyoyo. nanebwaka ngai loboko na yo ekambwisaka ngai Alléluia. ata na ntango apasi Algata comigo. eske moto Fala o teu irmão, o meu milagre loba na moninga na yo miracle na ngai será seco. ekozala ya kokauka Não precisa de água. nazala nga na Nunca precisa me molhar. nazala nga na posa na Quando a minha vez chegar, tour na ngai não ekokoka precisa de nadar. nazala posa konange te Fala comigo quando a minha vez chegar. loba ntango tour na ngai Não precisa ekokoka de viajar muito. nazala nga na bosinga kovoyage mingi Quando te assustar, ntango bakosutuka já tá andando. naza deja ya kotambola
Hangaye. Mwana ya masimuka nana wakangai na umeli pene na pasi. Oye. Ngai na wakanga mutodala. Será que tu pregas esta manhã? Est-ce que na sorte ya moto yoka Tango Yesu aye. Bepesa ya bomo inangai na moi Yesu na loboko na lobi na tsambo ngai na zomi na loboko yo oye tika kate babeli batsonga na maladi haleluya loboko na yo ekambisaka ngai Esa manhã. na papa tika ngai Durante 21 dias, essa mão invisível estará nesse lugar. É para tratar a sua vez. Fala comigo, pai, me empurra só. Eu não tenho ninguém aqui nessa nação. Eu não tenho diploma. Eu não sou doutor. Eu não sou engenheiro. Me empurra. Aleluia. Glória a Deus. Senta, senta, senta. Esses 21 dias 21 jours oyo haverá a vez de alguém a responder aos seus inimigos. tour ya mutu moko ya korépondre baennemi Ekokoma. ekokoma Li. Antes de sair do meu gabinete, fiquei maluco. avant nabima na biro na ngai nakomaki liboma Jó 32, 17, fui tangilanga mama. Jo 32 17 Fala no teu irmão, chegará a tua vez de responder. loba na moninga na yo tour na yo mpe kokoka korépondre Ya corresponder bangoli. amen E ele precisa fazendo turno eu a corresponder bangoli. diga ao teu vizinho haverá tua vez de responder luz Estamos juntos ou não? est-ce que toza elongo ou bien Vai lá. Deixa eles falar. tika bango baloba Deixa eles ainda abrir a boca. tika bango bafongola Você só guarda silêncio. yo garde Amen. silence Haverá sua vez. tour na yo ya korépondre bango Vai ekokoka chegar. amen Fama Xandala, vai. amen João capítulo 32, versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. amen Também eu responderei pela minha parte. Também eu responderei também pela minha parte. ngai vez. mpe na korépondre na part na ngai Vai, uma outra linguagem. Foto. Tabi. Vai lá, menina. Abre aquela outra foto. Será que ela está comigo? est-ce que moto aza elongo Fala na no teu ngai irmão, lhe deixa ainda falar. loba na moninga na yo tika ya loba na Estamos no que? De quem será? toza oyo Não estou ouvindo nada aqui. De quem será? tour ya nani oyo É a vez de quem é? eza tour ya nani Para responder a essa gente mpona koyanola bato que oyo mandaram a boca. oyo babande kotia Que monoko acharam que eles só que falam. oyo bakanisaki ete bango nde bayebi koloba Sim. Tem a palavra do Senhor. amen Não, eu também darei a minha resposta. Amém? Amém. Eu também ngai mpe darei. Fala comigo. É a minha vez nakopesa eza tour na ngai de responder. ya korépondre Significa já fizeram perguntas. elakisi ete Por que ele não casa? mpona nini Por que ele yakalaka te avançar? mpo ete Por que ele não trabalha? mpona Por nini quê? asalaka te mpona nini mpona nini Fala a minha vez loba tour na ngai de responder. ya korépondre Vai chegar. ezokoma Quando você vai responder, terás na mão argumentos. ntango yo okorépondre okozala na maboko na yo baargument Terás as provas. okozala na bepreuve Provas palpáveis. oyo eza palpable Essa é a melhor maneira de responder. oyo eza manière ya malamu ya Há korépondre uma mamã de eza na mama 65 moko anos. ya 65 ans Estava na igreja, é viúva. azalaki na église aza veuve Pregador vem de fora. motei moko awuti libanda Estava a pregar. Me presta abandai atenção. koteya prêta attention Quando o pregador estava a pregar, ntango motei azoteya
disse alguma coisa. alobi lokumu Deus me falou, nzambe alobi na ngai tem alguém que vai ter aqui um grande casamento. eza na moto moko kozala mariage monene awa. Toda a igreja estava a orar. Uma mamã de 65 anos. Église mobimba bandeko tala mama é 65 ans. Não, era 55 anos. 55 ans. Se levantou no meio da multidão. Pastor, engai, essa é anga. A telemi na multitude abi pastor é minha. Essa benção é minha. Todo jovem, as moças começaram a lhe zombar. Bajeni fiba bandiko cholaye. Nessa idade só quero casar mais. Ba mama balingi kokola tena age oyo. Olingi kalibala. Nem tem vergonha. A mamã puro. Mama sauté. Pastor. Alongela kiti pasteur yangai. É meu. Essa yangai. É meu. Yangai. O pastor disse recebe. Pasteur alobi reçoit. 2 semaines depois. 2 semaines après. Um senhor de 65 anos, milionário. Mutu moko azalaki na 65 ans, aza millionnaire. Tomou a senhora para o casamento. Azui mwasi yango pona libala. 2 semaines depois. 2 semaines après. O pastor apresentou. Pasteur apresentou. Os noivos. Toda a igreja admirar. Um mês depois, grande casamento. Agora a cena era o quê? Quando a mulher estava a entrar com ver, aquela dona, as outras estavam baixando filho da igreja, olhava para as moças na igreja e fazia isso. Fala toa. Bolingi koloba bilobela. Tá a ver? Fala toa. Bilobela. Aquilo fala comigo resposta. Loba uma resposta. Agora chega boi. Ela só falava isso. Fazia isso, o sinal dela. Boiaca na igreja com dimensão na casa. Vocês vêm na igreja não tem fé. Boqueiras. É a vez de alguém. Você vai responder. Quem estava a falar, quem estava a me desprezar, vai ter a resposta. Chega boi. Faça isso. Eu considero que boi, é golo. Somente golo. Ali você começa a fazer somente isso. Basongi. Tá vendo o meu carro? Basongi tobo. Olha só a gravidez. Tá lá de bumunanga, tá lá. Minoko. Alguém neste lugar, juro juro com Deus de Samuel, vai responder esse grupo de fofoqueiros. Songi. Será que estou pregando alguém? Alguém está comigo? Fala comigo, é problema de vez. É problema do quê? De vezes. Este mundo é um mundo de vezes. Não se preocupe. Isso que eu quero transmitir. Diga amém. Essa é a primeira fase. A segunda fase. Como estamos no mundo das vezes, significa o que os outros fizeram na vez dele, na tua vez você também pode fazer. Amém. Não estou ouvindo amém. Fala comigo, eu tenho a responsabilidade. Na minha vez, posso fazer o que os outros fizeram. Se alguém construiu na sua vez, você vai construir 50 casas. Amém. Não estou ouvindo amém aqui. Não estou ouvindo vosso amém. Eu estou muito sério esta manhã. Eu disse a alguém, você será capaz de fazer mais, o maior, melhor daquilo que os outros fizeram na vez dele. É por isso, deixa eles construir primeiro para você roubar os desenhos, depois vai corrigir. Yango tika bango batonga poyo na tour na yo oyiba ba desena bango poyo oyiba ko sala yango meilleur corrigir ko corriger yango tika bango babala
Deixa que eles casem. Olibala na yo, o récupérer o mundo. Casamento Os você vai filme, recuperar. os Vai filme. pegar filme deste, filme O daquele. corrijão. Ali você vai corrigir. Quando os outros bom. Ali você vai ver, vai dizer. Bango. Eles Bayaka na retar bakota 19 betsa igreja mabakungana kokotela bango. vinham tarde, fizeram atropeçar a igreja. Eu não vou chegar às 19. Eu vou entrar 17 horas. Ngana kokota 17h. 14 horas já na biro. 14 já estou no gabinete. Batu baozela noiva ko bimela kuna bimle na biro pasteur. As pessoas estão à espera que o noivo vai sair daqui e vai sair no gabinete do pastor. Wana na profetize pour na futi na Tabita. Ali a profecia para Futi e a Tabita. Esta manhã Na tongo alele. eu profetizo. Na sakoli. Você fará coisas Yoko sala biloko. que ninguém fez na vez dele. Oh, bato basala te na tour na bango. Fala comigo, é possível. Lobe longo nanga esa possible. Vocês vão ouvir coisas durante 21 dias. Bine boko yoka makambo dira 21 jours. A vossa cabeça vai arrebentar. Mituna binwe ko pasuka. Ninguém mais vai conseguir te bloquear. Moto so akokoka ko bloquer yo te. É por isso não pode faltar durante esses dias. Nango kozanga te mikolo yo. Agora, Sikoyo. o que os outros fizeram? Baninga basala ningi. Porque você também pode fazer na tua vez. Fala comigo, é da minha Oyo vez. pe okoki kosala Agora, na tour na yo. se os outros jejuaram na vez dele, você não pode jejuar? Soki baninga bashene na tour na bango. Est-ce que yo koiko genete? Estamos a falar do que? De quem será esta vez? Tozolo ba oyo tour ya nani. Se Elias orou na vez dele Soki Eli asambelaki na tour na ye. e a chuva não choveu, Pembula ebeta kite. alguém pode orar desta vez? Moto pa koiko sambela sikoyo. Mandar calar, cessar a maldade nesta nação, Okoki kosala ete mabe esila na nation oyo. nessa igreja. Na église oyo. Amen. Eu estava a seguir papai Edep Na bandei kolanda papa wede. com meu filho Timóteo. Na mwana nga Timote. O papá disse, o nosso Papa avô, lobi koko na biswa diz lobi. a oração não precisa parceiro, Alobi prière eza nango na bosenga ke bozala lisanga te. na mutu. Na mutu. É o problema da Individualidade. individualidade. É problema da responsabilidade pessoal. Eza problème ya responsabilité personnelle. Você não precisa de orar, não Yoza na precisa de alguém ao teu lado. yoza na bosenga ya moto pembeni na yo te posala. Cada de nós deve tomar a responsabilidade. Moko na bir moko na biso esengeli azwa responsabilité. Jesus já fez tudo, Yesu asala nyonso. mas para ser salvo, Mais pour ça la sauver. você tem responsabilidade Yoza na responsabilité. de acreditar, Ya kontima yango. de receber Jesus Ya koyamba Yesu. como Senhor e Salvador. Lokola Seigneur Senão te essa sauver. salvação nunca vai entrar na tua vida. Soki te sali oyo jamais kokota na vie na yo. Estou pregar alguém. Est-ce que na sorti ya Fala o moto? teu irmão, você não precisa de alguém ao teu lado para orar. Loba yoza na pose ya moto te pembeni na yo po sambela. A Ana orou com quem? Ana sambelaki na nani? Tu não você não. Pergunta ao teu office. A Ana, mãe de Samuel, Ana mama Samuel. jejuou com quem? Asalaki jeni na nani? Nem com o marido. Ata kutu na mobali na ye. Ela, Sínia, Ye moko. conseguiu receber a solução. Akokaki kozwa solution. Com a sua oração, Na li prière. durante anos, Bane. venceu a batalha. Alongi bitu. Ela sozinha. Ye moko. Você se deixa muito. Você Yo, quer depender dos outros. Olingo depende Você da quer depender da vida de oração da Olingi outra ko pessoa. depend de fille de Para a sua solução, não vai dar. Pona solution na yo ekosimba te. Fala comigo, vou orar na minha conta. Loba na kosambela na konti na Os ngai. 21 dias 21 jours. será a minha vez. Ekozala tour na ngai. Não é vez de uma outra pessoa. Eza tour ya moto mosusu. Eu vou orar para a minha família. Kosambela pona Eu kwa vou ngai. orar para a minha vida. Kosambela pona
Não vou depender na de ninguém. dependre na moto te. Fala o termo, se você vai comer, come. Loba na moninga na soko kolia. Mas eu menga vou buscar a Deus. na koluka nzambe. A Bíblia diz: Deus procura um homem, não é dois. Bíblia lobete nzambe azoluka moto moko esaba Fala kubi comigo, um só. kaka moto moko. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Deus não está procurando muita gente Nzambe azoluka batu ebelete para jejuar. pona kojene. Esse deve ser engajamento pessoal. Fute rápido. Oyo esengeli ezala engagement personnel. Não depender de ninguém. Ko dependre na moto te. Significa quando vai vir aqui, Ela kisi te tango so ya awa. você não está dependendo de moderador. Yo so dependre ya moderateur Você te. está vir buscar a Deus. Yo so ya koluka nzambe. Não está dependendo daquele que estão fora a conversar. O so dependre ya ba o basali banda na kosolola te. Você próprio vai orar. Yo moko kosambela. É por isso amanhã Na yango lobi. ninguém pode faltar. Mota zanga te. Vamos distribuir as listas. Toko kabola ba liste. Um papel Toko tia que papier. será um papel de sujeito de orações. E kozala papier ya sujet de prière. Você vai escrever naquele papel Yo kokoma na papier wana. os sujeitos que você precisa que Deus responda durante 21 dias. Ba sujet oyo osala ngo bosenga nzambe a répondre dira 21 jours. E todo dia tem que trazer esse papel. Pe mikolo nyonso esengeli oya na papier Vai wana. começar a orar Okobanda kosambela. segundo as coisas que você escreveu naquele papel. Selo makambo oyo komi na Até no papier wana. último dia, Kino na dernier jour você vai nos entregar esses papéis. yo okopesa biso papier yango. E veremos. Pe tokomona. Diz o que a Bíblia fute. Bible elobi nini? Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim. Amém. Por esta Amém. terra. Deus procura quantos homens? Nzambe azoluka batu boni. Tabita, lê aí naquela versão. Fala comigo, a oração não precisa de uma outra pessoa. Loba prière ezona bosenga ya moto. Alguém está comigo? Amém. Não precisa de um parceiro. Ezoluka lango moninga te. Diz assim a É palavra o do Senhor. assunto primeiro pessoal. Ezali kambo ezali personnel. Mamãe, papai. Mama, papa. Muito olha o ele da porta, caca olha zana diária. A pessoa que anda atrás da porta ou Que corre luta. na porta somente aquele que está com diarreia. Exato, kuta. Será que é mentira? Eu sou um mutana diária. La mukate, tokende. E eu moco ataba. Você já viu alguém que não está com diarreia? Você vai lhe levantar porque não acorda, vamos na casa de banho? Não. Você que deve correr porque você tem um problema. E onde sengele que mambango por onde está na problema? Diarreia para se portar, tá? Vou se tomar. A diarreia não Bate bele se via, bebe bango porta. bongo. Antes de você assustar, só vai ver, você fica já suja. Não Fala respeita no o teu cargo. irmão. Luta com a tua tua própria porta. luta na porta. Luta para a sua família. Bunda por na Não família. espera a vida de oração do pastor. Cause la vie de prière. Eu vou orar na minha conta, eu também tenho meus problemas. Ngana kosambela na konti na ngaponga pe na sana ba problème na Você ngai. não mete na cabeça, o pastor vai jejuar. E eu passei Depois nós vamos ganhar. Por nome de Jesus. Em nome de Jesus. Kiako. Diz assim a palavra do Senhor. Procurei um homem. Procurei quantos homens? Um homem. Fala-me quantos homens que Deus está procurando. Batu boni nzamba so luka. Quem é este homem? Motango nani? Responde já, quem é? Responde motango nani? Fala comigo, Deus está me procurando. Oba nzamba so luka. Deus só precisa de mim. Nzamba zaka na posta Na minha casa. Nandako Se na todos estão a dormir, So batu nyo eu vou lhe levantar. Cara, kote Se os ma. outros estão a comer, Bato basoli. eu Ngai. sou a pessoa Na zamoto. que Deus está procurando. O nzamba so luka. Ué, vai lá. Um único homem que Único. conservasse o muro. Aham.
homem que na brecha. Homem que se pusesse aonde? Na brecha. Aqui fala da vida de oração. La vie de prière. Aonde os muros desmoronaram. Homem que fosse justo e bom para impedir que destruísse a sua terra. Homem que está se levantar para impedir. Para que Deus não destrua a terra. Para que Deus não destrua a tua família. Só que prière na yo empêcher Nzambe bongo é bandoki. Se a tua oração impediu Deus e os bruxos vão te conseguir? Eu quero dizer a alguém. Durante 21 dias, a tua oração vai impedir toda a obra dos feiticeiros. Não está a responder aqui. Fala comigo, a minha oração. A minha, só minha. Não é de vizinho. Não é do casinga. A minha oração vai impedir a morte na minha família. Vai impedir a pobreza na minha família. Vai impedir o solteirismo na minha vida. Quem se levanta em oração sozinha pode fazer coisas. Fala comigo, fala um teu irmão, é a sua responsabilidade. Não delega a sua responsabilidade numa outra pessoa. Há 13 dias antes do que o ano, foi depois do dia 1, ou antes. Quero dizer, irmão, é bom seguir a direção divina. Não é pastor. Ela própria, a fonte, sentiu dentro dele que ele deveria passar aqui às noites para interceder 3 dias. A sentir yemoko que esengela aqui aleka awa, alexa 3 jours awa na prière yemoko. E ontem estava me contando, papá, quando você não está, eu ando a ficar aqui ao lado da tua cadeira, estou a interceder aqui. Aí logo ele singa que papá tango yosa tenga na salaka awa pembeni akiti na eu na sala intercessão. Depois peguei para fazer a aspersão do sangue. Sima na zui pour na sala aspersão de sangue. Saiu da sala, começou a aspergir. Quando ela estava a aspergir, os homens que dormem aqui estavam mesmo a dormir. Ninguém lhe deu conta. Ela sozinha fez a aspersão e voltou. Você vai pôr o teu coração porque ele é que está a fazer a oração afinal. Ele está a dormir. Diga ao teu vizinho, luta você mesmo. Ninguém pode orar melhor para a sua vida que uma outra pessoa. Agora ela entendeu. E a compreende. Porque Deus lhe mandou para orar. Dia 1. Le premier. Poderia acontecer desgraça na casa dele. Dia 1, você pode ouvir aqui na casa da mamãe Elisa tem óbito. Seja que o profeta está a profetizar, você tem que colaborar. Alguém tem que se levantar e buscar a Deus. É isso que a Bíblia está a falar aqui. Alguém que vai impedir para que eu não destrua. Oração. Prière. É um problema problème não, meu, é um problema do individualidade. Porque muita gente, quando os outros não veem, eles não viram, e eu só que vou orar. Se meter almoço, os outros não estão na mesa, você não vai comer? Não, responde. Você mesmo vai recuperar as partes que você gosta muito, como não estão. Vai recuperar.
Fala no teu irmão que está ao lado. É na tua conta. loba na moninga za pembeni na yo eza na par na yo. Se você vai dormir, pode dormir. soki okolala lala na yo. Mas é a minha vez de fazer o quê? mais eza tour na ngai kosala nini De orar. ya kosambela. Todos aqueles que levaram essa responsabilidade bato nyonso bamemaki responsabilité oyo viveram os milagres. bavivaki bamiracle. Deixa-me encerrar para hoje. tika nasukisa. Quem foi abençoado? nani apambolami? Será que estou falando no coração de alguém? eske nazoloba na motema? Pergunta o teu irmão, de quem será esta vez? tuna moninga na yo oyo turu ya nani Para jejuar. mpona kogene. E eu disse, pengala lobi durante 21 dias, 21 jours oyo vamos comer legumes. tokolia kaka bandunda. Fala comigo, é a minha vez de comer legumes. lobi eza tour na ngai kolia bandunda. Se os outros fizerem aquilo, soki baninga basala yango para viver viver resultados. mpe bamonaki E baresultat eu também, mpe ngai na minha mpe vez, na tour na ngai posso fazer. nakoki kosala. Fala comigo, eu posso. loba nakoki. Não, se Daniel conseguiu, soki daniel akokaki não morreu. akufaki te, Será que você que vai morrer? eske yo nde okokufa? Quem disse quando alguém está jejuando vai emagrecer? nani yango alobi ete so moto azosala jeune esengeli akonda? E emagrecer é pecado ou é saúde? espe soki okondi eske eza Não, estou vos malisumu perguntar. uki eza sante? Com Na so tu. gordura e ficar assim magra, qual é a vantagem? na mafuta na kozala nzoto mike vantage eza wapi? Nas mulheres você já vira missas gordas. na basi si bomona misi ya chivundu O meu pastor dizia, paster na ngai alobaka as mulheres finas são caras. basi oyo baza ya mike baza cher, basi ya mike baza cher. A pessoa que está fazendo competição de se engordar, eza na bato bazosala compétition ya koya monene, enquanto que nós os outros estamos a lutar para perder a barriga. ntango wana biso misusu tozobunda mpo libumu elimwa. Esses dias não estou comendo mais nem funde, deixei carne de pacaça ou naco de macaco, não estou comendo mais. mikolo natiki nasali démission nazolia lisusu fute nazolia lisusu mbisi ya zamba te nalingi su te ni makaku na boyi. Ninguém me traz nyama zamba, na linga ngusute. moto ayelanga mpe nyama zamba te na boyi yango. Daniel capítulo 1. Daniel chapitre 1. Eu não posso vos fazer coisas que não está escrito, não vou fazer. ngai nakoki kopesa kolobela bino makambo oyo ekomama te nakoki kosala yango te. Só vos mando fazer aquilo que está escrito na Bíblia. natindaka bino kaka bosala oyo ekomami na Futi kati ya biblie. Daniel 1, estamos juntos. Daniel 1 Verso 3 até 7. verset 3 kino na 7. Daniel capítulo 1, versículo 3 a 7. Abre a tua Bíblia, acompanha, só não vou fazer comentários. fongola kaka na acompanhe pe na kosala ba commentaire. Ué, Amém. 3. O rei Nabucodonosor chamou apenas o chefe dos serviços do palácio e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. 4. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Ué. Devia ser inteligente, instruídos e ser capazes de servir no palácio. Ué. E precisaria aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. 5. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. para. O rei ordenou que os jovens ordonné israelitas te ba jeune ba israélite que vão vir servir no palácio, o bakoya ko servir que na vão palais ser royal, formados, o bakozala formé determinou até alimentação. a déterminer na bilei.
que se chama em outro português o manjar do rei. Bileia barua. Estamos juntos? Amém. Tem que beber vinhos do palácio. Sengeli come la vin na palais. Comida de onde? Kolia biloko nini? Do palácio. E a palais royal. Food. Entre esses homens escolheram. Vamos? 5. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho, que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Fala comigo com 3 anos de formação. Le bas 3 ans de formation. Já é o quê? Eza déjà nini? Que nível é esse? Niveau nini oyo? Bacharelato. Gradué. Graduado. 3 anos de formação. 3 ans de Olha o teu formation. irmão. Você tem que apostar na formação. Lhe fala. Tala moninga na loba yo sengeli na yo otia mutu na yo na formation. Botica macambo ya licolo. Deixam coisas que têm a ver com a A cabeça. igreja precisa de quadros. Igreja eza na posa ya bato oyo bayebi o batanga. Agora, escolheram Daniel, Siko baposa Daniel, Meshach, Shadrach e Abednego. Abednego. São 4 israelitas. Bazalaki 4 israelites, Mas eram escravos. me bazalaki baumbu. Agora, me presta sua atenção, eu não quero fazer comentário. Verso 8, vamos ler 8. Prestez attention, Vamos papa. descer. Tozotala verset 8 e Até 20. Que não na O 20. que aconteceu, Futi? Nini salemaki. 8. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Para. Daniel, ele próprio, Daniel Yemoko resolveu, a résoudre, decidiu a décider de não se fazer o quê? Se sujar que se souhaite da comida do rei e de vinho. na bilei ya roi pe na vin. Outra linguagem diz, ele resolveu de não se contaminar. Na langage mususu balobi ete a résoudre a se contaminer te. Escreve mesmo teu caderno. Comment ngo fema na kaye na yo. A comida que contamina a vida de pessoas. Eza na bilei oyo e contamina ka vie ya bato. Contamina a saúde. E so contaminer santé. Agora, escreve a comida que suja Comment eza na biloko oyo esuriaka. a espiritualidade de pessoas. Spiritualité ya moto. Será que Daniel tinha pastor? Papai Gabriel. Est-ce que Daniel azalaki na pasteur? Tinha igreja? Azalaki na église? É o problema dos princípios como israelita. Eza problème ya principe lokola israélite. Sabia que neste mundo há comidas que destruem a vida de pessoas. Ayebaki ete na mokili oyo eza na babilei oyo edetruika vie ya bato. Surtout biso mibali nzamba yokela biso mawa. Principalmente nós os homens, que Deus tenha misericórdia de nós. Yo yebite biloko balambelo bachango na makila balesa yo. Você não sabe a comida que Gozananga. cozinharam para você, puseram lá até o sangue. Okoma kizengi kaboye. Você ficou somente burro, tolo. Tuna voisin oyebi okolia nana lamba yango. Pergunta ao teu vizinho, conhece essa comida que você Elvis. comeu? Quem que Na cozinhou? malewa wano kendaka na Lá na okotaka. barraca. Oyebi balamba yango ndenge ni. Sabe como é que cozinham? Kandenga sovini. Estamos a rir, mas estou a chamar a vossa atenção. Então, só seca, mas só prenda atenção na pino. Toda hora não é a hora de comer. Toda hora não é hora de comer. Todos os lugares não é lugar de comer. Toda comida não é comida a comer. Vai contaminar o teu futuro. Daniel disse não. O manjar do rei não. Agora você imagina. Você que nasceu numa família pobre, foi de não senta. Babengi eu selecionei no palácio. Chamaram-te, os a sélectionné na palais. Humanos olham a bem. Babengi se vai servir no palácio do presidente. Te chamaram ali, Yaka na palais. Manos olham a bengi se Ali,
Et on a battu un silit. O man Lula te mandou chamar. Après une semaine, Depois de uma semana, olha a perna, olha os braços, olha a bochecha. Os pobres comem muito. Ba pobre baliaka mingi. Mas os ricos comem pouco. Me baris baliaka muke. Estou pregar esta não. Est-ce que nas oteia? Vai forte. 8. 8, a parte B. Ué. Por isso foi pedir às pernas que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. 9. Deus fez com que as pernas fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. 10. Mas as pernas tinham medo do rei e por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolver o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar. E vocês serão os culpados. 11. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem as penas havia encarregado de guardar dele. De Ananias, de Micael e de Azarias, Daniel disse a ele: 12. Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Faça uma experiência. Fala ao teu irmão, esta vez eu vou fazer uma experiência. Le batur oyo ngana kosala experience. Faça uma experiência. Sala experience. 12 frutos. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. Para. Nos dá só o quê? Experiência era o quê? Durante, não se entende. Durante quantos dias? 10 dias. Para eles dar o quê para comer? Fala comigo. Legumes. E o quê? Água para beber. Quantos dias? 10 dias de experiência. 10 jours de experiência. Ninguém lhes mandou comer. Não é que o rei que determinou. Eles próprios, os 4. Exato, o roi muta determiné angome bango moko bango. Basengi nini? Pediram o quê? Bapesa bango nini? Que lhes dessem o quê? Só que eu. Se fosse você. Goloso. Gulma. Aí você vai juntar hambúrguer. Não pode pagar. Galinha. Faíta, mamãe, merci. Hambúrguer. Quero que hambúrguer. Osui hambúrguer, osui bater que sou hambúrguer. Há pessoas bochecha que tem, não é nada bochecha normal, é hambúrguer. Fala comigo, é a minha vez de comer legumes. Le besatur nanga ya kolia ba legumes. Vai agora 13. 13. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem e bebiam do rei. Amém. Fala o teu irmão. Depois de 21 dias, vamos fazer comparação com aqueles que vão comer, que estão a beber, que estão a beber cajosas, beber cervejas, comer hambúrguer. Depois de 21 dias, vamos fazer a comparação. Quem é a mulher mais linda do bairro? Quem é o jovem mais forte? O mais lindo da igreja. Veremos. O que aconteceu? Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. 14. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Estava a lhe dar o quê? 15. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam. Aplaude forte. 10 dias depois, 10 jours après, houve a diferença. Quem estava a comer funde, arroz, carladão, só carlador, macaiabo e kikuanga. E aquele que estava a comer legumes, beber o quê?
agwa esaudi ngola agwa yoke esaudi nawe kazoza nawe sumu asukali no corpo é doença sukali na nzoto eza maladi. ainda não estou falando do poder ainda só para a tua saúde. Nazolobela nanu te nazolobela ka pona santé na yo nanu. Eu estou a lutar até o fim do mês, tenho que perder pelo menos 15 quilos. Ngana so punda tina suka ya mwana pedre quand même 15 15 ou 20 quilos. 15 ou 20 kilos. Por muneno essa malade. Porque essa gordura é doença. Quando 10 dias passou, après 10 jours, meter outros jovens, meter Daniel, os outros, não tinha como comparar. Os homens e mulheres mais elegantes são aqueles que se disciplinam no problema da alimentação. Fala no teu irmão, é saúde. Temos aqui médicas e enfermeiros. É dona Marilene, é mentira? O homem foi criado para comer legumes. Quando eles pediram legumes, significa que eles tinham esse princípio. Voltaram na vontade de Deus. Gênesis capítulo 1. Genèse chapitre 1. A alimentação que Deus deu ao homem são verduras. Bilei onzambe apesa ki na moto ezalaki bandunda. Tu aprega quem nesta manhã? Há pessoas que são missionalistas. Ezana bato oyo bazaba ni bato a missuni. Fala português agora. Há pessoas que são carníferos. Carnífero ou carnívoros? Carnífero. Boba carnífero one boyoki. Os carnivais. Se diz ao homem, vou te ler só o verso 29, Gênesis 1, 26 a 30. 26 que não 30. Leia só 29. Quem está recebendo uma bênção aqui? Depois de 21 dias, você será mais inteligente. A Bíblia diz que Daniel eram 10 vezes superiores em relação aos outros jovens. Porque ele estava a comer o quê? Legumes e beber água. Nada de cerveja. Vocês não têm visto a maioria dos nossos jovens angolanos, os que bebem, vejam somente os seus rostos. É mentira? Desfigurados. Eu como estou aqui só eu tenho 45 anos. Ngai nde nazalia naza na 45 ans soki batie ba jeune mususu na ngai na ba mama mususu boza baleki na ngai metando ndenge bokoma déjà. Ah, mamás que são aqui são menores do que eu, mas olha como é que estão descaídas. Bilia. Comem à toa. Ninguém pode me dizer, oh, menene a família, na mesma na Somalia, só vou usar a menene. Mutalo balangate que não, monene na bice a família. É da família. Ou te levar na Somália, vai ver se não vai emagrecer. Se te levar mesmo na Somália, você vai ficar gordo. Só que ba memio na Somália, é que você lá é funge, não tem nada, olha a família. É fufu. Oh, é só funge. Olha a família. Nzoko. Nazamwana nzoko. Mesmo elefante, só que a bieta coconda. Até o elefante, se não tiver a comer bem, vai emagrecer. Estou pregando alguém. Estou vos falar. Porque eu também me chapara bué. Pongai pe bazipinga ya mingi. Bambata. Papá falar você, essa barriga é doença. Miúdo, não assim. Você está pregando como eu tenho unção, mas como tem que ser assim barriga? O coganangati. Papa abeti ngai vraiment bambata alobi na ngai ndenge nini yo zoteya na onction yo sozanango libumwa munene boyi ekosimba te. Eu sou como você. Ngana za lokola yo te. Depois eu posso sentir mal disposto. Si manga mongo na komi mal à l'aise. Na tiki nga pe fufu. Também deixei o funge.
ali o seu olho, põe o arroz, põe o fungo, até aqui quanga. Eu olho, dê-me a minha manga, vou comer. É o problema da determinação. Esse é o problema da determinação. Agora, tem que tirar papai da minha casa, porque esse senhor tem apetite de comer. Eu digo, mamãe, ele está mandando uma meca, papá, ou como jornalista. Fobolongola papangola na ndako po papangola zana molimo ya kolia si azobenga kake no botela ngana papa mama tela enanu amekata muke oh okomi journaliste nanga advogado avocat a minha oração lo sambo na quem vai te dar de comer lhe meta fora moto akopesa yo bilei tia ele banda. Os outros já estão nos olhar e nós que já somos magras, como é que ficamos? Desaparece. Não vão desaparecer, não sei. Os que são magros vão se engordar muito. Receba a bênção. Fala comigo, alimentação. Diz o quê? Verso 29. Verset 29. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Para vocês comerem, vos deu o quê? Pobolia pesibinonini. Fala comigo plantas. Luba matiti. Fala comigo frutas. Bafui. Essa é a alimentação que Deus deu a quem, né? Oyo esa alimentação oyo nzambe agora pergunta o termo de onde vem hambúrguer. Tuna moninga na yo hambúrguer uti wapi? Faíta vem de quem? Faíta uti wapi? Não é de Deus. Esa nzambe te. Todas as doenças que o mundo está a sofrer. Malade nyonso oyo mokili ezo souffrir. Está vindo das coisas que andamos a comer. Ezolia na biloko oyo toliaka. Particularmente macamba balata. Particularmente o que tem a ver com as latarias. Não. Conservas. Latarias. Não é normal. Essa normalidade. Deus criou o homem. Criou os animais. Determinou também a alimentação. A determinar que pe bilei na bango. Por exemplo, o leão não se alimenta de verduras. Par exemple, leão alia. É mentira. O dia que o leão começa a comer morrer. Mokolo leão colia matite a kokufa. O leão foi criado a comer o quê? A viver o quê? É carne fresca, sangue. É por isso todos os dias o leão está em forma. Não fica doente. Porque está a respeitar a alimentação que Deus lhe deu. Agora, o mundo nos criou coisas. Bilhão a Goliat. Vou vos dar um exemplo. Quero acabar. Eu não estou pregando ainda jejum para poder. Estou falando da sua saúde. Comer muito é doença. É problema. Estou falando a verdade. Não é bom. Se não controlar a alimentação, mete feijão. Cachorro nini? Chouriço. Vitamina. Tudo aquilo é vitaminas acima. Depois chama aquilo ali o quê? Feijoada. Feijoada. Vai te fechar muita coisa. Olhe feijoada, o mona que com feijoada eu pe macambo ebele. Olha vos ensinar. Quando você vai lá no lugar de lixo. Só que o que kuna na panier lixo. Vamos dar um exemplo. Eu só peço exemplo. Prepara peixe, né? Aquelas coisas depois vamos tirar lixo, não é isso? Deixa o teu lixo. Em 3 dias tá ver. Après 3 jours que nego tá lá. Vai encontrar o quê? O rokuta nini? Maminhos. Maminho. Na bilogo eu boa aqui não? Na comida que você deitou. Olha cota aqui na libu. E o que entrou na tua barriga?
esali pe nini basala. O que fez também lá? Se mamiou também. Pois vai ter saúde. Est-ce que vous avez Agora santé? andamos comer todos os dias. Se cotolia camicolonia. Aonde que está escrito que você tem que comer 4 vezes por dia? E se canini ba coma ete yo li folia 4 jours par jour. 3 dias. 3 fois. Está escrito aonde? E Pergunta ao comama irmão. wapi? Me Tuna fala munganga. mesmo, está escrito aonde? E comama wapi? Loba nanganana. O cangue virou porque é almoço. Você fecha o teu gabinete porque faz no almoço. Depois quando fazer almoço, quer mais jantar em casa. Se matar o útil almoço, Depois de jantar, quer mais fazer o quê? lanche. Lanchar. Ah! É demais. Ele aqui. E agora vamos sus na mbeta, como quando saque a fufu. Os outros quando chegam na cama é como saco de fuba, aquele calai wing. Quando o marido fugir, o papai tô sabendo, não vamos orar nada. Só que mobile aqui meu pai vamos orar. Tô com A sambe mulher está te aqui. fugir, o papai, não tem nada de oração, papai, diminuir. Tango mobile aqui meu ele papa o papa prière te, mas prière exate, yonde diminuer. É por isso no lar. Se é o homem que é forte, a mulher deve ser fininha. Se a mulher é forte, o marido tem que ser o quê? É equilíbrio. Senão, todos vão ser assim, de barriga contra barriga. Yango na libala esengaka. Soki mobile aza monene, mwasi fazala muke. Soki mwasi aza monene, mobile fazala muke. Soki te biso mibale te eko sala compétition mabumu, eko simba te. Será que vai dar? Est-ce que Kosimba? Nas outras. Estou a pregar. Eu sou pastor, tenho que falar a Ah, verdade. pastor esengena lobanyo. Eu sou pai. Nasa papa. Mamãe ba Congo, bazata ba kangimis. Eu sei que as mamás bacongo estão aqui estão a fechar os olhos. Receba a graça. E ambangolu. Fala comigo, essa é minha vez. Loba o esa tour nangai. Vou tentar experiência Na ko make experience. de comer o quê? Kolia nini? Legumes Tunda e água. na mai. Nada de casos. Secrete. Mas como estamos na nova geração, Mais le quoi toza na no tempo da graça, Na temps grâce. vamos meter legumes Tokotia légumes, com massa. Na massa. massa. Estou falando de massa, mas não Ah, massa. massa. Massa mesmo, Macaroni. Aham, macarrão ou spaghetti. Espaguete antes. Mas vai ser depois do culto à tarde. Mais il faut ça là après qu'il t'ina pouco. Vai comer o quê? Legumes. Com massa. Não meta macaiago. Kotia likia na kati te. É só legume. Ezaka Minzo te. dunda. Também não põe catatu. A primeira semana vamos andar assim. Semana de A segunda semana vamos andar legumes com peixe. Deuxième semaine toko tambola, toko liandunda na peixe. Nada de carne durante 21 dias. Toko lia monsunité na 21 jours oyo. Pensanga amém. Será que é mal? Est-ce que ça m'a bé? Fala comigo que é para a nossa saúde. Le ça pour na santé na biso. Também é para economizar. Eza pena pona ko économiser. Vai ver depois de 21 dias, você vai poupar muito dinheiro. O romona après 21 jours, o robomba mbongo ebele. Nani apambola mi? Bom, Quem merci. foi Betela abençoado? isso, meu bom. Fala comigo, é a minha vez. Le beza tour na ngai. O que aconteceu com os outros? O esalamela ki banim susu. 1 de Coríntios 10, 11 1 Corinthiens 10, 11. é para nos servir do quê? De exemplo. Eza pona ko servir biso exemple. Tudo que os outros fizeram. Nyonso baninga basala. 1 Coríntios 10, 11 1 Corinthiens 10, 11. deve servir de exemplo Esengeli ezala lokola ndakisa. para nós Pona biso. que chegamos nesse ciclo. Oto komi nesika oyo. Que Deus vos abençoe. Nzambe apambola. Será que conseguir? koki ko introduire malamu? Quem recebeu a sua parte? Nani en suis par daye. Agora fala o teu irmão, a responsabilidade é sua. Sikolo bana mninga